vamos analisar juntos alguns trechos do trabalho acadêmico de Murilo Seb-Bon Meiri. É um material que olha para o Islã na África contemporânea. Isso aí, um tema super relevante. E a fonte que a gente tem aqui, ela já começa, sabe, desafiando aquelas imagens muito comuns que a gente vê por aí na mídia. Ah, sim. Jornais, cinema. Exato. O autor diz que essas mídias tendem a criar um retrato. É muito simplificado, né? Estereotipado mesmo. Então a ideia é desconstruir um pouco isso hoje. É uma ótima proposta, porque esses estereótipos acabam limitando muito o nosso entendimento. Pois é. Nossa conversa aqui é para tentar ir além desse senso comum, sabe? Daquelas imagens de mulheres sempre cobertas, ou de grupos só ligados à violência, ou regiões só marcadas por epidemia. Uhum. E buscar entender a complexidade, a diversidade do Islã no continente africano, como o autor mesmo provoca. Perfeito. E o ponto central do texto é justamente esse. Ele fala da necessidade de pensar a África islâmica conceitualmente, para ir além dos estereótipos já consolidados. Sim. Ele critica como não só a imprensa e o cinema, mas, olha só, até parte da produção acadêmica pode acabar reforçando esses estigmas, né? Exato. E essa simplificação toda, essa vontade de colocar o continente inteiro numa caixinha só, como o texto mostra, acaba reproduzindo certos mitos historiográficos. Mitos historiográficos. Explica um pouco melhor isso. São aquelas ideias sobre o passado que se espalham, ficam famosas, mas que, na verdade, simplificam demais a história, sabe? O texto aponta que até a geografia acadêmica às vezes tem dificuldade para mapear onde estão as comunidades islâmicas. Interessante. E acaba usando conceitos, formas de pensar, epistemologias que não são africanas para tentar entender a África. É um ciclo vicioso, assim. Entendi. E o autor também bate muito na tecla de que o Islã na África não é uma coisa só, não é monolítico. De jeito nenhum. Ele até menciona, acho que contextualizando, uma visão antiga, de que o encontro do Islã com as culturas locais teria gerado um Islã meio deformado, cheio de amuletos, superstição, uma visão bem problemática, né? Com certeza. Super simplista. E isso se conecta, veja bem, com outra coisa que o texto levanta. O quê? Como a instabilidade política em alguns lugares, tipo Mauritânia, Sudão, muitas vezes é explicada de forma muito rasa. Ah, sim. Aquela coisa de árabes contra negros ou choque de civilizações. Isso, exatamente. O texto argumenta contra essas leituras fáceis. Ele propõe uma visão da África que foi moldada, claro, pela expansão islâmica, isso é inegável, mas também, e isso é crucial, pelas lutas contra o colonialismo e pela formação dos estados modernos. Estados que, na maioria, são laicos, né? Apesar das exceções. Exato. A maioria seguiu um modelo laico, ainda que com tensões e exceções importantes. E para ajudar a gente a sair dessas simplificações, o autor sugere olhar para 4 conceitos-chave, que vêm da própria história islâmica na África. Quais são eles? Bom, o primeiro é o binômio honra-vergonha. O segundo, a noção islâmica de igualdade, equidade, justiça, o adl. O terceiro é a ideia de comunidade religiosa ou nação, a umma, e a relação disso com a tradição. E o quarto é a própria tradição, pensada como herança, legado, patrimônio, o Turat. Conceitos bem específicos e como eles ajudam na análise. Então, o texto mostra a relevância deles. O binômio honra-vergonha, por exemplo, ajuda a entender como reputações, tanto individuais quanto coletivas, afetam as relações sociais, a política local. Faz sentido. E o adl, a justiça? O adl não é só teologia, sabe? Ele é a base para discursos e ações contra o que é visto como injustiça. E aí vem a complexidade que o texto aponta. Que seria? Que esse conceito pode legitimar tanto movimentos que buscam transformação social, quanto em leituras mais radicais, e o autor adverte para a gente não analisar isso superficialmente, pode ser usado para justificar a violência de grupos como o Boko Haram ou Al-Qaeda. É delicado. Entendo. É uma faca de 2 gumes, dependendo da interpretação e do contexto. E a UMA? A comunidade. Também é complexa. Ela nasce como comunidade de fé, né? Mas o texto explica que, durante o colonialismo, tentaram aproximar essa ideia do modelo ocidental de Estado-nação. Ah, sim. E hoje, o significado de UMA varia muito no discurso político pela África. Não é uma coisa só estática.
Entendi. Quer dizer, ela se adapta, se transforma. Isso. E o último ponto sobre tradição, herança, o Turath, como isso se relaciona com a modernidade? Bom, aí o texto discute justamente essa negociação, sabe? Entre a herança árabe-islâmica, o Turath, e os desafios da modernidade. Ele critica aquela ideia de ruptura total. Como se fosse preciso escolher um ou outro. Exato. Como se a África tivesse que abandonar o passado tradicional para abraçar um futuro moderno vindo de fora. O texto fala ao contrário de uma visão atual do passado. Uma visão atual do passado, gostei disso. Onde se dialoga com a modernidade, sim, mas a partir de valores e referências locais que vêm dessa tradição. É uma negociação constante. Entendi. Então, resumindo tudo, o material basicamente nos chama para ter um olhar mais atento, mais cheio de nuances sobre o Islã na África, né? Isso. Reconhecer a diversidade imensa que existe lá dentro, as formas complexas como tradição e modernidade se misturam e a importância de usar conceitos que façam sentido lá para entender a região. Em vez de só aplicar modelos de fora ou ficar repetindo o estereótipo, né? Exatamente. E essa análise toda, ela deixa a gente com uma pergunta no ar que eu acho que reflete a preocupação do autor. Qual seria? Pensando nessa crítica toda sobre como os estereótipos são criados e na dificuldade que a gente tem de usar ferramentas que não sejam eurocêntricas, como é que a gente pode, na prática mesmo, analisar as dinâmicas políticas, sociais de hoje na África Islâmica de um jeito mais justo, mais preciso, sem cair de novo em simplificações ou sem ficar só reproduzindo aquele olhar meio distante, meio exótico, sabe? É um desafio em tanto.